Olá, o Fator Político BR hoje entrevista o deputado federal Ottoni de Paula, eleito pelo Rio de Janeiro e é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro também. Seja bem-vindo, obrigada pela participação, deputado. Berenice, eu é que agradeço a vocês por esse espaço e é sempre bom estar aqui ao seu lado, você sempre nas grandes coberturas jornalísticas aqui de Brasília. Pois é, a gente já começa esse bate-papo querendo saber, né, o que motivou o senhor a colocar o seu nome para uma possível concorrência na Prefeitura do Rio de Janeiro. Acima de tudo, o meu amor pela cidade do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, vivo no Rio de Janeiro, minha família está no Rio de Janeiro e vendo em que estado chegou a nossa cidade, em que ponto de ebulição da violência está a nossa cidade, e entendendo que a atual gestão se nega em assumir a responsabilidade pelo caos na segurança pública que nós estamos vivendo na cidade do Rio de Janeiro, que já deixou de ser já um tema único e exclusivo do governo do Estado. Na verdade, o tema segurança pública, já há muito tempo, é um tema também municipal, a partir de leis federais, como a Lei 10.675, aliás, 13.675, que é uma lei assinada pelo ex-presidente Michel Temer, Berenice, que criou o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, com o objetivo de colocar de forma coordenada as polícias dos estados juntamente com as guardas municipais. Houve um outro decreto federal também, esse assinado pelo presidente Bolsonaro, não é? Que é o decreto 10.822, que criou o Plano Municipal de Segurança Pública, ou seja, cada município, cada prefeito tem que levar um projeto de um plano municipal de segurança pública para que a Câmara Municipal possa aprovar. E desse tempo para cá, nenhum movimento foi feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro que colocasse ou que desse o protagonismo também da segurança pública a nossa Prefeitura do Rio de Janeiro. Simplesmente, então, fica com esse discurso fácil de que não é minha responsabilidade, é responsabilidade do governo do Estado. Ora, o Rio de Janeiro tem mais guardas municipais do que a cidade de São Paulo, por exemplo. São quase 8.000 bravos guardas municipais que hoje estão desmotivados. Hoje nós temos uma guarda, Berenice, que nem armada não é? Hoje nós temos uma guarda que está sucateada, repito, desmotivada, enquanto o cidadão carioca está no meio daquele tiro cruzado, literalmente, no meio daquelas balas perdidas, podendo a Guarda Municipal, por exemplo, combater os pequenos delitos e deixando os grandes delitos para a nossa polícia. Então, esta seria uma das soluções que o senhor deve propor, uma guarda armada. Precisa ter coragem para isso, né? Primeiro porque hoje a população do Rio de Janeiro, ela não deseja imediatamente uma guarda armada, porque a guarda que aí está é uma guarda que perdeu o seu propósito. É uma guarda que só serve para multar motorista no trânsito e só serve para perseguir o comércio ambulante. Ora, a guarda que nós temos no Rio de Janeiro não é a guarda que serve aos cariocas, é a guarda da atual gestão. O que nós queremos propor aos cariocas é a refundação da nossa guarda municipal, para que ela cumpra o papel que ela precisa cumprir, e que até a Suprema Corte disse que é o papel da Guarda Municipal fazer realmente segurança pública dentro do que rege a nossa Constituição no artigo 144. Nós não queremos uma Guarda Municipal concorrendo com a Polícia Militar. Nós queremos uma Guarda Municipal
que atue na segurança pública dentro dos limites constitucionais, como acontece em várias cidades do Brasil. É isso que nós queremos, uma guarda forte, protegendo não somente praça pública, não apenas estátua ou bem público, mas protegendo o maior patrimônio que há numa cidade, que são os seus munícipes, no caso do Rio, os cariocas. Muito bem. Agora, deputado Ottoni, o senhor como pré-candidato, então, à Prefeitura do Rio de Janeiro, além da segurança pública, existe algum outro setor que o senhor gostaria de destacar, que já tem alguma proposta para a campanha? Na verdade, eu digo que nós, no Rio de Janeiro, somos uma cidade privilegiada. Nós temos o que eu chamo de os melhores servidores públicos do Brasil, não é? Até pelo nosso histórico, nós éramos até pouco tempo, não é, a sede administrativa da nação, não é? Essa capital era no Rio de Janeiro. Portanto, nós temos uma qualidade histórica de servidores municipais de um quilate, de uma qualidade maravilhosa. Mas esses servidores, na sua grande maioria, não estão sendo respeitados pela atual gestão. Berenice, nem sequer respeitar planos de cargos e salários está sendo respeitado em uma cidade que não falta dinheiro. São quase 30 bilhões de reais. Esse último número agora fechou em torno de mais de 26 bilhões de reais de orçamento. Ora, uma cidade rica como a cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura tem mais poder orçamentário do que o próprio Estado, mais poder de execução do que o próprio Estado. Por que não valorizar os seus servidores? A valorização dos servidores significa um serviço de maior qualidade prestado para o carioca. Muito bem. Agora, em relação ainda à segurança pública, a gente tem que lembrar que está tendo uma mega operação no Complexo da Maré, que inclusive o ministro Flávio Dino entrou, né, sem precisar de nenhum tipo de escolta. E aí é que eu quero lhe questionar. O senhor acredita que o Rio de Janeiro, por ter ficado tanto tempo ali sem fazer grandes operações, isso acabou fortalecendo a bandidagem? Na verdade, a bandidagem do Rio de Janeiro passa pelo mundo da política do Rio de Janeiro. Não há como você fazer uma leitura do que aconteceu no Estado, o sucateamento da nossa polícia, a desvalorização dos nossos policiais, a falta de investimento em inteligência. Então, a única política que nós víamos ao longo desses anos no Rio de Janeiro é aquela velha política do policial entrando armado na comunidade, trocando tiro com a bandidagem, e quem perde a vida é o trabalhador, não é? Eu digo sempre, sabe, Berenice, de que se você fizer uma incursão dentro de uma comunidade no meu Rio de Janeiro, e essa incursão você prender 30 fuzis, você prender 40 traficantes, você rebentar com o comércio do tráfico, mas se um trabalhador precisar perder a sua vida por conta disso, essa operação não foi bem sucedida. Portanto, nós precisamos mudar a política de segurança pública no Rio de Janeiro. Não é possível nós continuarmos acreditando que o que vem se fazendo é o que está dando certo, porque não é, está dando errado. Então, nós precisamos de uma polícia mais valorizada, nós precisamos investir mais na inteligência da nossa polícia, nós precisamos não apenas valorizar os nossos policiais, mas cuidar da família dos nossos policiais, que muitas vezes, Berenice, vive dentro da própria comunidade onde mora o traficante, não é? Então, a gente precisa entender que não podemos pensar no caos que virou a segurança pública do Rio de Janeiro sem fazer esta denúncia com muita clareza. A política do Rio de Janeiro se tornou um caso
infelizmente, de marginalidade. E é essa marginalidade da política que fez com que o meu estado, com que a minha cidade hoje tivesse esta guerra entre traficantes, entre milicianos, aonde só quem perde é o trabalhador. Um outro assunto importante, eu quero lembrar que há alguns dias atrás, cerca de 3.000 prefeitos estiveram aqui em Brasília, aqui no Congresso Nacional, para pedir apoio, porque o governo federal, o presidente Lula, né, foi cortado o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, dentre outros recursos, e muitos desses prefeitos da região Nordeste, prefeitos que apoiaram, inclusive, a eleição do presidente Lula. Como que o senhor analisa essa situação? Foi um erro desse atual governo que, na verdade, está fazendo apenas a política que eles sempre fizeram, não é? Lá atrás, no governo do presidente Bolsonaro, havia uma frase que ditava o ritmo governamental, que era menos Brasília e mais Brasil, não é? Agora, com esse novo governo, essa política do menos Brasília e mais Brasil voltou a ser mais Brasília e menos Brasil. E quem sofre é quem está na ponta, que são os nossos gestores municipais. Aliás, o governo federal precisava entender de uma vez por todas de que a vida está nos municípios. E se não for feita uma política pública que parta a partir dos municípios, nós não vamos ter igualdade, a tão falada igualdade de oportunidades que nós precisamos criar para o povo brasileiro. Por isso eu só lamento, mas eu até te diria, Berenice, de que o governo federal também não está fazendo nada do que ele sempre fez. É isso que eu ia te perguntar, como que o senhor avalia esses primeiros meses do governo Lula? Esse é o mesmo Lula, esse é o mesmo PT, essa é a mesma esquerda, cuja política é de inchaço da máquina pública, não é? Fizemos agora uma reforma tributária que eu entendo que não foi a reforma que o povo brasileiro estava esperando naquele momento, mas aqui não é, infelizmente, não é uma casa do impossível, aqui é a casa do que é possível, e naquele momento foi o que foi possível. Eu espero que dentro dessa reforma tributária, que o Senado cumpra o seu papel como casa revisora e possa ajustar o que a Câmara não conseguiu fazer, e quando essa reforma voltar para cá, que a gente possa entregar uma reforma minimamente aceitável ao povo brasileiro. Agora, eu digo uma coisa dentro dessa questão da máquina pública, a mãe de todas as reformas, e eu faria qualquer aposta aqui com você ou com os nossos seguidores aí da rede social. A mãe de todas as reformas e que esse governo não fará é a reforma administrativa. Esta é a mãe de todas as reformas, porque por mais que façamos qualquer outra reforma, o Brasil não andará enquanto esta máquina pública for esse monstro de consumo, for esse buraco sem fundo que tritura o suor do povo brasileiro através dos impostos só para retroalimentá-la. Então, enquanto nós não tivermos coragem de votar aqui nesta casa, no Congresso Nacional, uma verdadeira reforma administrativa que atinja todos os poderes, nós não vamos conseguir avançar o Brasil. E, lamentavelmente, por esse governo não ser um governo liberal, nós não vamos conseguir. Alguém poderia até, não é, sabendo que eu sou um aliado do nosso presidente Bolsonaro, falar, mas por que Bolsonaro ele não votou lá atrás? Lembre-se de que esse país parou 2 anos. 2 anos com esta praga chamada Covid. E por incrível que pareça, o Brasil, nesses 2 anos, cresceu mais do que está crescendo hoje.
sem Covid e sem praga. Então, por isso é que, infelizmente, essas reformas que tanto o presidente Bolsonaro e Paulo Guedes queriam fazer, não houve clima e nem tempo para que fossem feitas. Agora, deputado Ottoni, que recado que o senhor deixa nesse momento para o povo do Rio de Janeiro? Nós temos muitos seguidores da Cidade Maravilhosa, então é o momento de deixar o recado para eles. Eu quero acreditar de que a política do Estado do Rio de Janeiro, em especial me dirigindo aos cariocas, a política da cidade do Rio de Janeiro não estará mais nas páginas policiais. Esse é o meu maior desejo, Berenice, trazer de volta a dignidade à cadeira do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Nós não podemos ter mais na cadeira da prefeitura do Rio de Janeiro gente delatada, gente denunciada por esquemas e por propinas. Nós precisamos entender de que a grande revolução da política começa por aquele que é o cabeça. É o que a palavra de Deus diz. Quando a cabeça está enferma, o corpo inteiro adoece. Então, esse é o meu desejo, essa é a minha palavra para os cidadãos de todo o estado do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, não é? Isso serve para todo o Brasil, mas em especial para a minha cidade, a cidade do Rio de Janeiro. Eu sei que essa nossa missão como pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro não será uma missão fácil, será uma missão muito difícil. É Davi contra Golias, mas eu ainda acredito que a pedrinha na mão de Deus derruba qualquer gigante. Muito obrigado, Berenice. A gente é que agradece. Conversamos então aqui com o deputado federal Ottoni de Paula, pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Já eleições no ano que vem, e a gente está de olho nos candidatos de 2024. Obrigada mais uma vez pelas informações. Direto aqui de Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.